Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a vida e a trajetória da Ruth de Souza. Ruth Pinto de Souza nasceu em 1921, no bairro do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. Sua mãe era Laide Pinto de Souza e seu pai era Sebastião Joaquim Souza. Bom, eu falei que a Ruth de Souza nasceu no Rio de Janeiro, mas ela foi muito pequena, ainda bebê, para Minas Gerais com seus pais e seus dois irmãos, Maria e Antônio, e lá ela viveu grande parte da sua infância. Só que quando ela fez 9 anos, o pai dela infelizmente faleceu, e aí a mãe dela decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Então elas voltaram a morar no Rio, em Copacabana. E lá no Rio de Janeiro, a Ruth de Souza passou a se encantar pelo cinema, e o primeiro filme que ela assistiu foi Tarzan, o Filho da Selva. E dentro da sua casa, ela tinha, de certa forma, uma influência de arte, porque sua mãe gostava muito de ouvir música, principalmente as operetas. E também, a sua mãe sempre acompanhava ela no Teatro Municipal, então ela assistia várias peças, e isso foi despertando o desejo dela de ter isso como uma profissão. Infelizmente, naquela época, não existiam atores e atrizes negros, então isso era visto como algo impossível, por causa da sua cor de pele. E a mãe dela incentivava ela, tanto que ela pedia para as costureiras do bairro fazer vestidos para a Ruth, parecidos com as atrizes norte-americanas que eram famosas na época. E em 1944, quando a Ruth tinha 21 anos, ela decidiu que ela ia tentar ser atriz, que aquilo era o objetivo dela e aquilo era o sonho dela. Só que ela se viu meio perdida, porque ela não sabia por onde começar, porque como eu disse para vocês, naquela época não existiam atores e atrizes negros, principalmente atrizes, né, por serem mulheres. Então, a partir disso, ela acabou conhecendo o TEM, e a partir do momento que ela conheceu o Abdias, conheceu o TEM, ela viu aquilo como uma possibilidade. Então, ela já estreou na primeira peça do TEM, que aconteceu em 1945, chamada O Imperador Jones, e ela foi uma das atrizes. E essa peça foi estreada no dia 8 de maio no Teatro Municipal, então tinha essa expectativa por ser a estreia do TEM. E a partir disso, ela começou a fazer parte do grupo, então ela encenava diversas peças juntamente com o grupo. Como, por exemplo, Todos os Filhos de Deus Têm Asas e Moleque Sonhador, do Eugênio O'Neill, que foi o mesmo dramaturgo que escreveu O Imperador Jones, que foi a peça de estreia. Também Otelo, do grande clássico dramaturgo Shakespeare. Teve também Aruanda, uma peça escrita por Joaquim Ribeiro, especialmente para o Teatro Experimental Negro. E O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso, que também foi escrita especialmente para o TEM. Em 1947, Edmund Bernays, eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, mas ele veio para o Brasil com o objetivo de dirigir um filme chamado Terra Violenta. Filme esse que foi baseado no livro Terra Sem Fim, de Jorge Amado. E então a Ruth de Souza foi escolhida pelo próprio diretor como uma das atrizes. A partir disso, Ruth de Souza começou a estrelar vários trabalhos e a sua carreira finalmente estava começando a decolar. E no final da década de 40, ela contracenou com o Grande Otelo nos filmes produzidos pela produtora Atlântida. E a década de 50 foi uma década muito importante na vida da Ruth de Souza, porque ela recebeu um convite, ela recebeu uma bolsa para estudar nos Estados Unidos sobre teatro. E quando ela volta para o Brasil, ela decide se dedicar ao cinema. Mas por mais que ela estava com esse objetivo de se dedicar ao cinema, ela não abandonou o teatro, e na década de 50 ela também fez grandes peças, como por exemplo em 1952, quando ela fez a peça Vestido de Noiva, do dramaturgo Nelson Rodrigues. Em 1953 ela fez um grande papel com um grande destaque no filme Sim, a Moça, que foi dirigido por Tom Paine. E a sua personagem se chamava Sabina, e essa personagem foi muito importante porque fez com que ela concorresse a alguns prêmios, que ela foi a primeira atriz brasileira a concorrer a um prêmio no Festival de Veneza. E não foi simplesmente a primeira atriz negra, ela foi a primeira atriz brasileira, independente, branca ou negra, que concorreu a esse prêmio. Então foi muito importante. Ela infelizmente não ganhou esse prêmio, mas só de ela ter sido a primeira atriz brasileira a concorrer a um prêmio nesse festival tão importante, isso já foi muito significativo. E esse mesmo papel lhe proporcionou o prêmio Saci, que esse sim ela ganhou, e esse era um prêmio dedicado às melhores produções brasileiras. Em 1960, a Ruth de Souza interpretou Carolina Maria de Jesus no filme O Quarto de Despejo. E esse era um trabalho muito potente, porque era escrito por uma mulher negra, escritora, que tinha todo um potencial, só que naquela época era vista como alguém sem intelectualidade. Então, poder levar isso para o cinema foi um trabalho muito significativo na vida e na carreira da Ruth de Souza. Tanto que esse foi considerado pela própria atriz um dos trabalhos mais marcantes da sua carreira. E um pouco mais tarde, em 1983, ela interpretou novamente a Carolina Maria de Jesus
só que dessa vez na televisão, na Rede Globo, para a série Caso Verdade. E esse foi considerado também pela própria atriz um dos seus melhores trabalhos na televisão. Depois de vários trabalhos, em 1965, ela passou a se dedicar para além do teatro e do cinema, mas também começou a se dedicar na televisão. E ela trabalhou em diversas emissoras, como, por exemplo, a TV Tupi, a Record, a extinta TV Excelsior. E mais tarde, em 1969, ela trabalhou na Rede Globo, estrelando diversas minisséries e novelas. Enfim, a carreira de Ruth de Souza é repleta de diversos trabalhos muito incríveis, significativos. Ela participou de mais de 30 longa-metragens, de mais de 25 peças de teatro e mais de 30 novelas. E a Ruth de Souza, ela é simplesmente a pioneira do teatro negro brasileiro, porque ela, de certa forma, foi a primeira mulher negra a ser oficialmente considerada como uma atriz, com um trabalho tão potente, tão incrível, tão impecável. E sua trajetória foi repleta de muita representatividade. E eu acho muito importante, muito incrível a gente ter esse exemplo de representatividade, de ancestralidade teatral, né? Então manda esse vídeo pra alguém que você acha que pode se interessar pelo assunto, curte, comenta aqui, compartilha, e é isso, tá bom? Tchau, até a próxima semana.